Fala rapaziada, como é que vocês estão? Faz um tempo que eu não apareço aqui, muita coisa mudou. Na verdade, faz alguns anos já, eu acho que eu não apareço aqui. Mas deu vontade de aparecer de novo para trocar uma ideia com vocês e compartilhar um pouco dos meus hobbies. Eu passei por alguns momentos em que eu não estava muito criativamente ativo, vamos dizer. E aí agora, ultimamente, eu tenho me sentido muito mais criativo e com muito mais vontade de fazer um monte de coisa, de ter mais hobbies, enfim, né? E aí, junto com isso, vem essa questão toda de fazer vídeo, de compartilhar um pouco. Então, hoje eu vim aqui para isso e eu vim falar sobre um assunto que é muito pertinente, tem sido muito pertinente no que eu tenho feito ultimamente de hobbies. Eu recentemente comecei a desenhar, né, de novo. Eu sempre gostei de desenhar quando eu era mais novo e tudo mais, na escola. E aí, eventualmente, quando eu, né, fui fazer ali vestibular e tentar trabalhar em alguma área, eh, teve um momento ali que eu vendi uns adesivos, né, de ilustrações que eu fazia, e depois eu entrei num curso de design de calçado, que era uma coisa que me interessava bastante, e aí eventualmente fui trabalhar numa fábrica de calçado nessa parte de design, fui ser estagiário lá e tudo mais. Então isso sempre teve presente, né, na minha vida. E aí, recentemente eu voltei, né, a, a, a gostar mais disso, a desenhar, a querer desenhar mais. E junto com isso vieram alguns outros gostos, né, de coisas que também já tinham, que eu já tinha visto em algum momento ali da vida e que já tinham me despertado algum interesse, mas eu não tinha explorado tão a fundo. Então veio junto uma questão de world building, que é um tópico assim que me interessa bastante, uma coisa que eu acho bem legal. E eventualmente eu também comecei a jogar RPG de mesa mesmo, solo, né? E isso tem sido uma experiência muito, muito, muito legal, muito interessante. E é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. E talvez esse seja um dos pontos principais aqui desse vídeo. Mas eu também queria apresentar para vocês um artista que eu gosto muito desde a minha época do colegial, quando eu tinha uns 17 anos ali, acho que foi quando eu conheci ele, que é o Simon Stalenhag. É um cara que trabalha muito esse world building, né? Ele faz as pinturas ali todas dentro de um mesmo universo, ou quase todas, né? Ele faz outras coisas por fora, faz comissão, enfim, né? Faz alguns trabalhos comerciais, mas ele tem um universo próprio que é onde ele ilustra a grande maioria das coisas. E aí isso voltou a me interessar bastante. É uma coisa que na época que eu descobri eu era maluco, assim, principalmente porque no site, ele tem um site, e aí no site dele você consegue acessar essas pinturas em qualidade muito alta. Tipo, eu acredito inclusive que é na qualidade máxima que ele mesmo pintou. Eu acho que até sem compressão, sem nada, porque pelo que eu vi do site, ele só sobe os arquivos ali originais e você consegue ver. Então eu ficava muito tempo, né, procurando imagens para usar de wallpaper, porque eu achava muito interessante. E, e isso despertou esse interesse assim na minha cabeça, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o world building, sobre essa criatividade, né, que tem voltado, sobre como eu me apaixonei por essa questão do world building. Eu não nunca parei para fazer um mundo meu assim, para criar um conceito, mas vira e mexe sempre passam algumas ideias na cabeça de coisas que eu gostaria de explorar, de temas que eu gostaria de explorar e de criar. E aí o RPG solo ele vem muito em cima disso, né? Por uma série de questões. Então, vou fazer uma pausa, vou rodar a vinheta. Não tem uma vinheta, na verdade, mas vou fazer um corte aqui. Acho que essa foi mais uma introdução do assunto. E aí a gente passa pro, pro desenvolvimento da coisa no geral. Então, vamos lá. Então, vamos começar do começo. O Simon Stalenhag, eu conheci ele quando eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. E o que mais me pegou foi a temática das pinturas dele. Eu gosto muito do estilo dele, claro. Acho que ele manda muito bem e ele usa muito são pinturas digitais, mas ele usa muito a textura, uma texturinha mais analógica ali. Tem uma textura de tela nas artes dele que eu acho muito legais, muito legal. E aí a temática é a seguinte, é um Estados Unidos, né, a América ali nos anos 80, 90, tudo normal, exceto que tem uma invasão alienígena acontecendo. E eu não sei se é alienígena ou militar alienígena, meio espacial, mas tem tipo assim, ó, frequentemente tem pinturas dele que são, sei lá, um campo, né, normal ali, uma plantação ou um bairro residencial e do nada uma torre alienígena gigantesca no meio assim, completamente fora do lugar.
e isso aí quebrava muito a expectativa, assim, daquela realidade, e eu achava muito legal, muito interessante, né? Ele tem livros desses universos, então ele expandiu isso, ele criou lore para isso, né? Criou histórias para isso. E eu confesso que eu não li e eu nunca fui atrás. Na verdade, eu até já fui atrás, mas a grande realidade é que eu escolhi não ler, porque a minha interpretação disso eu acho que é mais valiosa do que eu ter o entendimento do que está acontecendo ali. Então eu gosto muito de conseguir olhar isso e ter a minha interpretação e de pensar nas minhas ideias do que pode estar acontecendo ali, principalmente porque, por ser um universo de world building, né, por ser uma coisa que ele trabalha muito e que tem uma história por trás, frequentemente ele pinta sobre os mesmos personagens, né? Então você vai ver a mesma galera caminhando, uma hora eles estão no deserto, outra hora eles estão numa cidade abandonada, de repente eles estão no interior de uma casa, né, explorando. E aí você vai pegando nuances ali do que pode estar acontecendo nessa realidade, do que pode estar rolando. E essa é a parte mais legal de tudo pra mim. Então eu acho que esse desvendar da história é uma das coisas mais valiosas que tem, né, nesse meio de world building. E isso me leva, né, me traz, na verdade, para essa questão do RPG solo, né? Eu comecei a jogar faz, sei lá, uma semana e eu sou, assim, completamente novo nesse mundo, eu não sei de quase nada. Mas eu sempre gostei também de jogo de tabuleiro. Também não sou muito aprofundado, nunca joguei nada, tipo assim, muito nichado de tabuleiro. Os jogos que eu joguei a minha vida inteira são jogos mais gerais, mas eventualmente tem alguns amigos que gostam bastante. E aí eu conheci um jogo chamado Munchkin, né, nesse meio tempo. E o Munchkin, ele é basicamente um RPG Dungeon Crawler, né, em que você vai buildando ali um personagem, você escolhe não, né, você vai pegando as cartas ali, filtrando e trocando e tudo mais, e você consegue pegar uma raça, consegue pegar uma classe, e aí você vai pegando equipamentos, armaduras, bota, luva, arma, enfim, né, companions, e aí você vai buildando ali seu personagem e explorando a dungeon, enquanto outras pessoas também estão explorando a dungeon, e aí quem pegar nível 10 primeiro ganha o jogo. E é tipo uma corrida, né, pra ver quem explora mais rápido e quem upa mais rápido o personagem. E eu sempre achei esse jogo muito foda e muito legal. E aí. Só que eu tenho uma coisa em mim que é o seguinte: eu vejo alguma coisa que eu gosto e eu sempre tento fazer do meu jeito, porque eu interpreto aquilo de outra forma, eu coloco a minha bagagem em cima e eu acho que se eu fizesse uma versão minha, seria perfeito pra mim, né? Então eu sempre tento adaptar as coisas ali que eu consumo para minha realidade. Acho que é por isso que eu tento fazer de tudo um pouco, por isso que eu comecei a tirar foto, a gravar vídeo, a desenhar, a, sei lá, jogar RPG, enfim, né? Acho que tudo isso veio dessa questão de querer fazer do meu jeito por satisfação pessoal mesmo. E aí, eventualmente, eu comecei a ter ideias de jogos, né? Eu também me interesso muito, muito, muito por Magic, né? Acho que a primeira vez que eu joguei Magic eu devia ter uns 11, 12 anos lá na escola. Foi apresentado por alguns amigos que jogam Magic até hoje. Na verdade, acho que eles falam, todo mundo fala, né, que ninguém nunca para de jogar Magic. Então, eu conheci o Magic nessa época e ficou na minha cabeça isso. Eu gostava muito da lore do Magic, eu gostava muito da arte do Magic, eu ainda gosto. E eu sempre gostei muito dos sistemas do Magic, eu gostava muito dessa questão de ter palavras-chave ali no jogo que significam tal mecânica. Então você sabe que voar é um bicho que faz isso, você sabe que atropelar é um bicho que faz aquilo. E aí eu gostava muito dessa questão e eu comecei a juntar todas essas ideias na minha cabeça para fazer um jogo de tabuleiro meu, né? Então eu tinha coisas que eu gostava de jogos digitais, né? Mecânicas ali. Gosto muito de ARPG, Path of Exile, Diablo, e de como, principalmente no Path of Exile, de como você consegue pegar uma skill e colocar modificadores nessa skill, e aí você consegue fazer sinergias ali para fazer o seu personagem ficar muito roubado. E aí eventualmente todas essas ideias começaram a girar ali na minha cabeça. E eu falei, eu preciso adaptar isso para um jogo de tabuleiro, né? E por que de tabuleiro? Porque eu também gosto muito de coisas analógicas. Essa prateleira aqui que está do meu lado é uma prateleira só de coisas de criação analógica. Tem canetinha, tinta, tesoura, cola, tudo que pode modificar um pedaço de papel, acho que está nessa prateleira aqui. Então, eu gosto muito de fazer essas coisas. Eu faço encadernação e eu tenho os meus cadernos aqui com colagem. Então, tipo, isso aqui é um assunto que me interessa muito e é por isso que eu queria fazer um board game, porque eu queria que fosse alguma coisa que desse para pegar, para interagir, né?
E aí eu tava nessa ideia. E enquanto eu tava fazendo isso, né, na verdade era mais um card game ali e tudo mais, é, eu percebi que eu gostava muito do flavor da coisa. Então eu gostava, né, para quem já jogou Magic aí sabe que embaixo ali na carta tem um flavor text, que é um textinho que não é nada relacionado à mecânica da carta, é um texto de história ou uma frase reflexiva ou uma piada. É um texto que dá sabor, né? Por isso que chama flavor para aquela carta, né? Para você ter uma interpretação sua daquilo. Então isso aí me pegava bastante, era uma parte que eu gostava. E aí eu percebia que eu queria colocar cada vez mais flavor no meu jogo e isso me deixou bem pensativo, né? E aí, paralelo a isso, eu também gostaria que ele fosse um jogo procedural, de certa forma. Não sei se procedural é a melhor palavra para isso, mas um jogo em que você pudesse fazer todo tipo de combinação, da mesma forma que no Path of Exile você pode pegar uma pedra ali de modificador e aplicar ela em qualquer skill e criar uma skill sua. Eu queria, por exemplo, que tivesse um gerador de armas mágicas no meu jogo, que o personagem, o jogador pudesse pegar uma arma, pudesse pegar uma lista de modificadores, embaralhar esse baralho e puxar um modificador e aplicar esse modificador em qualquer arma que fosse. Então eu queria que as coisas funcionassem de uma forma mais procedural. E eu não sabia de nada de RPG, né? Eu era, mano, completamente desconexo desse mundo de RPG de mesa. Até já tinha consumido algumas coisas, consumi o Nerdcast de RPG, enfim, tinha um conhecimento bem superficial da coisa, mas eu não conhecia, por exemplo, tabelas geradoras, né? Não conhecia sistema de oráculo, esse tipo de coisa que é baseado em dado e tabela e geradores. E aí, um dia desses, tipo semana passada, né? Eu tava no meu YouTube e aí eventualmente eu abri um vídeo de um canal que chama Weirdlands ou Wildlands, eu não sei como falar, mas é um canal de um cara brasileiro, é um canal bem pequeno, assim. Talvez seja Weirdlands, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É, eu não sei o nome do cara também, então desculpa, mas esse cara tava falando sobre isso, sobre RPG de mesa solo, né? Sobre como ele usava o oráculo. Ele criou um oráculo próprio que chama Virzan, que é um dos magos lá da campanha dele. Ele adaptou isso para um oráculo. E o oráculo é o quê? O oráculo consiste em você pegar um D6 ou qualquer dado, né? Você vai pegar um dado desse aqui, se eu conseguir focar. E aí, basicamente, de 1 a 3 é não e de 4 a 6 é sim. E aí você vai jogar sua campanha solo e vai fazer perguntas de sim ou não e o dado vai responder. Esse é o conceito mais básico possível do oráculo. Em cima disso, você pode ir incrementando esse conceito. Então, ele, por exemplo, no Virzan, ele usa dois dados, né? Então, quando você faz uma pergunta de sim ou não, você joga dois dados, um para falar se é sim ou não, e o outro é o dado de evento, que se ele der o mesmo número do dado de sim ou não, então vamos supor que você tirou dois quatros, isso ativa um evento. E aí você vai rolar um evento que vai mudar ali totalmente o rumo da sua história. E eu achei isso muito legal. E junto com isso ainda, ele tem tabelas geradoras de N coisas possíveis, né? Então, você tem ali uma tabela geradora de palavras aleatórias para te dar ideias de plot, ideias do que pode estar acontecendo, de subplot, enfim. Você tem tabela geradora de NPC, você tem uma tabela geradora de humor para saber quando você encontra um NPC ou uma criatura, como que é o humor desse bicho, né, ou dessa pessoa. Ela tá hostil, ela tá amigável, ela tá suspeitando de você, ou ela tá, enfim, só na dela. Então, tudo isso começou a entrar na minha cabeça como uma grande solução para tudo que eu tinha pensado até agora sobre o meu projeto de criação ali de um board game, né? E isso complementou a coisa de uma forma absurda. E o mais legal, eu acho, o que mais me pegou no RPG solo ali é que você é um mestre e jogador, e aí você consegue balancear as coisas da forma que você mais gosta. Então, se você gosta muito de jogar baseado em mecânica, você pode pegar o livro de regra e estudar o livro de regra e fazer as mecânicas ali, tudo do jeito que está no livro de regra, ou você pode criar suas próprias mecânicas. Da mesma forma, se você gosta mais de ser o mestre, você pode fazer mecânicas mais superficiais e focar mais em contar a história, em fazer mais perguntas, em desenvolver mais o seu mundo, né? Então você como player e mestre, você consegue balancear a coisa para ficar calibrada exatamente do jeito que mais te satisfaz. E isso para mim, tipo assim, explodiu a minha cabeça. De verdade, assim.
E outra coisa que também pega muito nesse aspecto é que, pelo menos para mim, né, eu tô descobrindo ainda um pouco o meu perfil, mas eu tenho percebido que eu gosto de ser mais player do que mestre, né? Eu gosto de não saber nada sobre o meu mundo e eu vou descobrindo sobre esse mundo, sobre a cidade, sobre os NPCs, conforme eu rolo o dado, né? Então eu vou fazendo as perguntas pro dado e eu deixo que o dado me guie, né, para saber o que está acontecendo. Se nessa cidade tem ou não uma taverna, se um NPC é ou não amigável, se ele sabe ou não sabe de uma informação. Teve uma situação que eu passei numa sessão recente em que eu precisava de informação sobre uma dungeon que eu queria explorar. Tinham rumores de que tinha uma arma mágica nessa dungeon. E aí o meu personagem queria muito explorar essa dungeon em busca dessa arma mágica. E aí eu falei com o taverneiro me indicou um NPC, um outro NPC que ele conhecia que talvez poderia ter informações sobre esse lugar. Eu fui lá, falei com o cara, ele sabia, ele me contou algumas coisas. E ele falou pra mim, conforme eu fui fazendo as perguntas, eu descobri que esse NPC também queria explorar essa dungeon, né? Era um NPC mercador de itens. E aí, de itens assim, de itens de ladroagem, de gazua, de corda, enfim, né, cola, todo esse tipo de coisa. E aí, o meu personagem eventualmente conversou com ele, fez um combinado que a gente vai explorar a dungeon junto. E aí, se tiver um item mágico lá, uma arma mágica, vai ficar pra mim, pro meu personagem, e todos os outros itens que a gente for achando ali, de gazua, de tudo mais, pode ficar pra ele vender depois. E aí esse personagem virou um personagem jogável pra mim, né? Eu não quis levar ele como NPC, eu quis adotar ele ali pra eu jogar com ele também, porque a minha party só tinha eu, né? E aí eu falei, putz, acho que eu queria controlar mais um personagem aqui. E aí eu peguei esse personagem pra mim e agora ele é jogável, né? Então eu tenho uma party com dois personagens e a história vai se desenvolvendo. E agora eu vou explorar essa dungeon, eu ainda não fui lá. E eu não sei como ela é, eu não sei como é a entrada dela, não sei se ela tem corredores, se ela tem salas grandes, salas pequenas, se ela é inundada. Tudo pode acontecer, né? E tudo isso vai vir dessas tabelas geradoras, né? E aí eu acho que eu nem falei o que que são essas tabelas, mas são basicamente tabelas ali de, enfim, números múltiplos dos dados, então elas podem ser baseadas em 20, em D20, pode ser baseada em D6, né? E aí ela pode ter 20 opções, ela pode ter 100 opções, ela pode ter 6 opções, pode ter 36 opções, pode ter 12. E aí, dependendo da quantidade de opções que a tabela tem, você vai jogar os dados de uma forma específica ali que o livro pede e vai chegar num resultado aleatório para qualquer coisa que você quer gerar. Né? E aí você pode pegar tabelas de vários outros livros, e isso é uma coisa que eu tenho feito também. Né? Eu estou usando o Virzan, que é o oráculo do Weirdlands lá que eu comentei, para ser o meu oráculo principal. Mas em termos de sistema, eu conheci um sistema que chama Maze Rats, é de um canal que chama Questing Beast, se eu não me engano. Eu vou também linkar isso aqui. É, é um projeto pessoal do cara, até onde eu sei, né? Eu não vi muito conteúdo dele, mas eu achei o canal dele bem interessante e preciso consumir mais. Mas é um cara, assim, muito entendido de RPG. Ele, pelo que ele fala, né? O D&D atual, quinta edição, por exemplo, é um D&D muito baseado em regra, tudo tem uma regrinha, enfim, é uma coisa que você não tem tanta liberdade ali para tomar suas decisões, porque tudo já foi sistematizado. E aí ele fez esses projetos, o Maze Rats e o Nave, que é um outro também, outro sistema desse cara, que eu também estou usando, baseado mais em RPGs old school, onde os jogadores têm mais liberdade para escolher as ações, para escolher o rumo da história, e eu tenho gostado pra caramba. Estou usando o Maze Rats como meu sistema principal. Ele é um sistema baseado em 2d6, então tudo você faz usando 2d6. E isso é muito louco também, porque eu achava que eu tinha que ter um kit de dado específico, né? Aquele kit dos 7 dados geométricos, enfim. E aí, eventualmente, comprei, mas com 2d6 desse aqui. De preferência, um de cada cor, né? Então eu estou usando um preto e um vermelho aqui. Você consegue jogar, né? E isso é muito foda. E aí eu estou usando o Nave, que é um outro sistema desse cara, que é baseado em outros dados, né, D20, D100 e tudo mais, para usar as tabelas, porque as tabelas do Nave são tabelas de D100, né, então elas têm muito mais opções. E aí isso abre um leque muito maior de coisas ali que podem acontecer, então eu tenho gostado disso. Então eu tô juntando ali, e isso é legal do RPG, né, é o que eu falei, você tem a liberdade de calibrar o jogo da forma que você mais gosta. Se você gosta de mais aleatoriedade, você pode puxar infinitas tabelas de infinitos sistemas, e sempre vai ter margem para você fazer isso. Se você gosta de sistematizar mais, você pode pegar um livro só, seguir ele à risca, e aí você vai ter um jogo de outra forma também. O que importa é que você está se divertindo, né? Eu queria
que tivesse sinergia, eu queria que tivesse geradores, eu queria que eu tivesse liberdade de flavor, de lore para criar o meu mundo enquanto eu jogo, e tudo isso o RPG tem me proporcionado. É, é um pouco solitário às vezes, né, pensar nisso, de tipo, pô, o cara tá jogando sozinho, mas eu acho que para você ter uma experiência narrativa e criativa e de world building mesmo ali, é, é realmente uma coisa mais solo, né? Mesmo se fosse um RPG em grupo, o mestre, quando ele está criando ali o mundo, né? Óbvio que ele também poderia fazer tudo randomicamente ali enquanto as coisas estão acontecendo, mas eu vejo que a maioria, pelo que eu percebo, né? A maioria dos caras que jogam de mestre, ou enfim, de quem joga de mestre ali, tem um período mais sozinho e criativo em que tá bolando a história, que tá pensando, que tá esquematizando como esse mundo funciona. Então é realmente um processo solitário e criativo e tá tudo bem, né? Não tem problema. E, enfim, tem sido muito divertido. E uma outra coisa, um outro ponto que eu lembrei agora, né, é que o RPG solo, ele também te proporciona, não é RPG de forma geral, né, mas é que o RPG em grupo você tem que convencer outras pessoas a jogar num cenário específico. Mas quando você só depende de você mesmo, você pode jogar em qualquer cenário que você quiser. Eu tô jogando num cenário medieval agora porque eu nunca joguei, né? E eu acho que é o cenário mais básico, é o cenário que tem mais recursos ali que eu posso consultar e tudo mais. Então eu tenho mais apoio para jogar assim. Mas quando eu tiver mais natural na coisa, quando eu tiver fluindo melhor, eu quero jogar uma campanha dentro do mundo do Simon Stalenhag, né? Desse mundo que talvez nem seja o mundo dele específico, mas é a minha interpretação do mundo desse cara, né? Eu posso pegar isso, transformar num sistema ali, fazer algumas tabelas e aí, mano, eu vou ter a minha própria campanha nos Estados Unidos dos anos 80 e 90 com a invasão alienígena acontecendo. E aí eu posso criar, enfim, N plots ali para desvendar rumores e tudo mais. E eu vou estar dentro desse universo. Eu posso me inserir. Hoje eu tive uma ideia muito absurda. Eu pensei num RPG que se passa, que é baseado em corridas de rua, né? Então é como se você pegasse o Need for Speed, sei lá, que é um jogo que eu gosto muito de carro, e transformasse no RPG. E aí você pode fazer as suas tabelas, você pode fazer tabelas de carros para você rolar para ver qual é o carro que você vai ter. Você pode fazer tabelas de peças, tabelas de rodas de carro, tabelas de peças de mecânica. É um mundo absurdo. E você vê que, tipo, conforme eu vou falando, eu mesmo vou tendo várias realizações de coisas que eu poderia fazer, né? Então, assim, é muito foda você conseguir se inserir em qualquer universo e jogar ali dentro de uma forma que é calibrada pro jeito que você mais gosta e, e calibrar tudo da forma que te deixa mais feliz, né? Então, putz, se você tá achando que tá demorando muito pra avançar a história, se você acha que você tá explorando muito uma cidade, você só queria ir lá pra dungeon, é só você virar e falar assim: deu tudo certo e agora a gente pula e eu tô indo pra dungeon. Será que acontece alguma coisa no caminho? Será que quando eu chego lá tem realmente uma porta? Ou será que essa dungeon é acessada através de outra forma? É acessada através de um portal? É acessada através de um livro que eu vou ler e que vai me transportar para algum outro lugar? Não sei. Tem geradores para isso também. Então, eu acho muito legal como o RPG solo é calibrado para isso e estou gostando muito desse sistema, né? E aí, eventualmente, isso também abre me dá outras aberturas criativas, né? Para fazer coisas dentro desse mundo também, para ilustrar mais, para fazer mais desenhos e, enfim, né? Fazer o que eu quiser ali. Então, tem sido uma experiência muito legal, eu estou gostando bastante. Eu eu quero eventualmente desenhar sobre esses mundos que eu estou criando, mas eu já estou me envolvendo muito. E uma última indicação que eu queria dar aqui, inclusive, na verdade, vamos parar aqui. Eu vou fazer um board de indicações, né? Vou fazer essa sessão do vídeo ser só de indicações, porque eu acho que isso é muito pertinente. As coisas que eu consumi até agora que me ajudaram mais vieram de formas muito aleatórias e eu demorei para achar algumas. Então acho que é pertinente eu parar aqui para citar várias coisas que me ajudaram nesse processo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é citar o canal Weirdlands, né? Vou deixar o link aqui embaixo. É um canal de um cara pequeno ali, de um cara que fala sobre RPG solo, ele manja muito, ele mostra o que que ele usa para jogar, como que ele começou a jogar, ele tem campanhas ou one-shots que ele tá jogando sozinho, que você pode ver como é que o cara joga, o que que ele pergunta, né, como é que ele usa esse oráculo, e aí você consegue ter uma base boa nisso também. Então essa é a minha primeira indicação.
Vou indicar o Questing Beasts. Não lembro se esse é o nome do canal, pra ser sincero, mas é um canal gringo. Se não for esse o nome do canal, eu vou deixar o canal do cara aqui, que é o cara que fez o Navy, que é o cara que fez o Maze Rats, e ele tem vídeos sobre esses sistemas, né, em que ele destrincha ali, explica como é que faz, como que você faz um personagem nesses sistemas, como que você joga. Os próprios livros dos sistemas têm já indicações também de como que você pode jogar, tem exemplos de gameplay, e é muito bem feito, é muito, muito, muito bem feito. Recomendo fortemente. E aí vou indicar os sistemas, os livros que eu estou usando, né? Vou indicar o Virzan, que é o oráculo do Weirdlands. Para mim é o oráculo ali mais intuitivo e fácil e simples de usar. Vou indicar o Maze Rats, que na minha visão é um sistema mais simples. Para você ter noção, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Mas isso aqui são as fichas dos meus personagens. Aqui tem 2 personagens, se eu conseguir focar. Tem 2 personagens aqui. E tudo cabe em um caderno A6, né? Então, aqui tem o Vesper e aqui tem o Fox. E eu só preciso saber level XP, Gold, força, destreza e vontade, armadura, ataque, HP e os itens que eles têm. É muito básico, é muito simples. Então, eu recomendo fortemente o Maze Rats. Recomendo também o Nave. O Nave é um sistema um pouquinho mais complexo. Ele é baseado em D20, D100, alguns outros dados, eu acho. É, Ele tem alguns status a mais, além de força, destreza e vontade. Ele vai ter constituição, enfim, inteligência, outras coisas. Mas me parece o melhor sistema, para ser sincero. Eu comecei o meu mundo usando Maze Rats, minha primeira campanha ali, e eu vou seguir dessa forma. Mas como eu falei, eu tenho usado as tabelas do Nave, elas têm me ajudado absurdamente. Então eu recomendo o Nave também, mesmo que você escolha começar com um sistema simples igual o Maze Rats. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, ou se você já quiser começar de um sistema que me parece um pouco mais completo, eu recomendo talvez já começar pelo Nave segunda edição. Parece que é muito bom. E que mais? Vou indicar o Simon Stalenhag, que é o artista que eu falei. É um cara muito foda, faz um world building absurdo. É, Enfim, recomendo você simplesmente entrar no site do cara, é simonstalenhag.se, e aí lá você já tem todas as artes dele, inclusive está aberto aqui na minha frente, mas você consegue ver todas as artes que esse cara fez. São divididas por arcos ali, enfim, não sei exatamente como chamar, se são histórias ou se são arcos, mas todas se passam ali dentro do mesmo universo. E aí você consegue explorando. A minha preferida, pessoalmente, é o The Electric State. É uma de 2017, uma história de 2017 que ele fez. São as pinturas mais legais, na minha opinião. Mas ele tá lançando coisa até hoje. Se eu não me engano, a última, deixa eu até puxar aqui, mas eu acho que foi de 2025, do ano passado, que é o Sunset at Zero Point, ou Swedish Machines. Então, recomendo muito você passar lá e dar uma conferida no trabalho desse cara, porque ele realmente é muito foda no que ele faz. Fora isso, eu vou indicar o Magic no geral. O Magic é uma grande inspiração para mim. De tudo, de flavor, de arte, de mecânica. Magic é uma aula, né, de board game no geral, de card game, enfim, procurem saber sobre Magic. Magic é uma coisa que eu já pesquisei um pouco mais, já explorei um pouco mais. Vou indicar aqui o canal Ristic Studies, que acho que é o meu canal favorito de Magic no YouTube. O cara explora histórias muito fodas dentro do universo do Magic e foi meio que o que fez eu me apaixonar pelo Magic, de verdade, assim. Tem um vídeo dele muito bom que chama Red Deck Wins, que é um vídeo que eu acho que todo mundo deveria ver, se você se interessa por esses assuntos. Mas, enfim, no geral acho que é isso. Se por acaso eu tiver mais indicações de outras coisas, eu vou deixando tudo aqui. E eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido. Eu não roteirizei nada desse vídeo, eu simplesmente tive vontade de falar sobre esses assuntos que eu tenho gostado muito e que têm me empolgado bastante. E eles foram vindo aqui na minha cabeça e eu fui explorando e, enfim, desenvolvendo. Não sei se esse é o melhor formato, eu acho que talvez eu tenha dado algumas voltas, mas é como o meu processo funciona. Acho que a gente que é um pouco voltado assim para a criatividade, a gente tem esses nós assim na cabeça, né? O pensamento vai e vem em um monte de lugares e eu tô sempre bebendo de fontes diferentes, e aí isso eventualmente me leva para lugares que eu tenho gostado. Mas enfim, se você tem interesse por RPG, por card game, arte, lore, world building, mano, escrita, pintura,
Se você tem interesse em unir essas coisas, eu recomendo muito, muito, muito tentar o RPG solo. É uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer. No começo talvez seja um pouquinho travado, mas vai por mim. Vai continuando, que a coisa vai fluindo. Eu tô nesse processo ainda, né? Que nem eu falei, faz uma semana que eu descobri essas coisas. Joguei algumas sessões, poucas sessões, mas vira e mexe no meio do meu dia ali, eu me vejo pensando nisso, em, em coisas que poderiam acontecer, em formas que eu poderia expandir ali o meu mundo, coisas que eu poderia pôr na minha cidade, NPCs que eu poderia pôr na minha cidade, regiões que eu poderia criar, enfim, né? Tem uma mistura de tudo isso. Eu tenho consumido também muita trilha sonora, né? Isso é uma coisa muito legal. Depois que eu comecei a jogar o RPG, eu gosto muito de ambientar. Então eu fui ouvir trilhas sonoras de jogos que eu gosto muito. Skyrim, obviamente. Elden Ring, obviamente. Mas eu vou citar aqui também Lineage 2, que é um MMORPG coreano muito foda, que é um jogo assim. Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, se bobear, por causa do meu pai. E tem uma trilha sonora absurda. Eu não sei se todo mundo vai se identificar com isso, porque é uma memória de infância muito forte pra mim. Mas, enfim, né? Todo esse processo criativo, esse universo que eu estou explorando agora, isso tem me levado para lugares que eu tenho gostado muito. Seja para o desenho, seja para explorar coisas nostálgicas, trilhas de jogos nostálgicos, enfim, sistemas de jogos que eu gosto, adaptações de sistemas digitais para analógicos, enfim, tudo isso eu acho que tem sido bem legal e eu estou gostando muito do processo e te encorajo a fazer o mesmo. Se por acaso você gostou do vídeo, por favor, deixa um like aqui. Considere se inscrever no canal. Eu não apareço aqui quase nunca, para ser sincero, mas uma coisa que aconteceu no meio do caminho aí entre o meu último vídeo e esse é que eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, então eu tô tendo muito mais contato com vídeo, eu tenho mais contato com câmera de vídeo, tenho mais contato com DaVinci, com edição no geral. Apesar de não fazer exatamente esse papel lá, eu tô sempre em contato com isso e acho que isso tem me encorajado um pouco a voltar mais para cá. Tenho planos de voltar para cá de novo num futuro próximo, então talvez eu volte aqui e aí se você tiver inscrito é mais fácil de me achar. No mais é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.